Olá, bom dia, irmãos, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Novo Céus e Nova Terra. E o tema de hoje, o texto de hoje, vamos continuar falando da transição para o Novo Céus e Nova Terra. No vídeo passado nós falamos dos rebeldes que serão rejeitados. E hoje nós vamos falar um pouquinho dos rebeldes que serão rejeitados, mas daqueles que são fiéis e serão salvos. Isso aqui ele está falando do dia da ira, de uma tribulação que vai acontecer na terra e onde um remanescente vai ser poupado, mas outros vão passar por provação, ok? Vamos lá, Isaías 65, livro profético. 8. Assim diz o Senhor: como quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem, não o desperdiceis, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, e não destruirei a todos. Farei sair de Jacó, ou seja, gente, não destruirei a todos, alguém vai ser destruído. Farei sair de Jacó descendência, é o motivo pelo qual ele não vai destruir a todos, e descendência de Judá, um herdeiro que possui os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Saron servirá de campo, de pasto de ovelhas, e o vale de Arcor de um lugar de repouso de gado para o meu povo que me buscar. Mas vós outros, lembra daqueles lá que nós falamos no vídeo anterior de segunda-feira, mas vós outros, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais mesa para a deusa Fortuna e misturais vinho para o Deus Destino, também vos destinarei a espada, e todos vos encurvareis à matança, porquanto chamei e não respondestes, falei e não tentastes, mas fizeste o que é mal perante mim e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Irmãos, só uma pausa aqui rapidinho, para o vídeo não ficar muito grande. Deusa Fortuna. Haviam pessoas, se você pesquisar, você vai achar na mitologia várias coisas sobre Deusa Fortuna e o Deus Destino, tá? Quando fala mesa da Deusa Fortuna, vinho para o Deus Destino, é a mesma coisa que eu falei para vocês lá naquele vídeo passado. São figuras de linguagem para dizer que o povo está cultuando outros deuses, né? A Deusa Fortuna, você pesquisa na mitologia, ela era cultuada, né? Enfim, para que as pessoas tivessem riquezas. A palavra nos ensina que o Criador nos enriquece sim, tá? Ele nos enriquece sim. Porém, a palavra também nos ensina que nós não devemos buscar as riquezas. Você pode pedir sim para ser abençoado financeiramente, mas você tem que procurar o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você tiver necessidade, né? Cristo nos ensinou, que pai, que o filho pedindo alguma coisa vai dar pedra, vai dar cobra, enfim. É claro que o pai ele está disposto, mas ele sabe onde está o nosso coração, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado para não entrar na armadilha, não cair na armadilha de acabar em lugares que cultuam essa deusa Fortuna, que vive pedindo dinheiro. Eu não estou falando contra a igreja nenhuma, eu estou falando do texto, tá? O texto nos ensina que existem pessoas que estão cultuando, e se você for ver no texto, no versículo anterior, né, depois você lê aí de novo o versículo 11, tá falando que são pessoas que conheciam ele, que por algum motivo se afastaram dele por causa de dinheiro, e outro por causa do Deus Destino. O Deus Destino, você vai pesquisar ali na mitologia, você vai encontrar, eu encontrei muitas coisas sobre ele, né? Uma, que ele era aquele que guarda o Hades, né? São vários, né? E ele também é um deles. Ele é aquele também, né, que controla todos os outros deuses. Ele é quem dita o destino dos outros deuses, o destino da terra. Ou seja,
destino fala muito de visão do futuro, o que lembra muito profecia. Nós temos que ter cuidado de quem a gente recebe, como posso dizer, não é nem da pessoa que eu digo, mas da fonte espiritual. Nós temos que consultar ao Criador para saber se veio dele, se não veio dele, ok? E enfim, e tomar cuidado para ter a nossa base na palavra e não ficar dependendo de visões do futuro, entendeu? Isso é muito perigoso. Se a gente sai da palavra e fica em visões do futuro, gente, desculpa, o Criador, ele revela o futuro, sim. Estamos, inclusive, lendo um livro profético, não tem como dizer que não. O Criador, ele abençoa financeiramente, sim, se você pedir, ele abençoa, mas nós precisamos ter cuidado e não tirar ele, o Criador, do primeiro lugar. Porque quando ele sai do primeiro lugar, irmãos, é outro Deus que toma o lugar, você pode ter certeza. Então, nada substitui a revelação da palavra, apesar do Criador falar assim, pela revelação, ele usa irmãos, e nada substitui as bênçãos que vêm da mão do Criador. Nós não podemos ficar procurando dinheiro. Não estou falando que você não deva, que você não pode pedir, porque tem gente que também tem esse pensamento. Não, nós podemos sim pedir, mas buscai o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Lembrem de Abraão, homem rico, poderoso, rico, e não negou o seu próprio filho. Lembrem de outros personagens bíblicos, como Davi, que poderia ser exaltado por causa de dinheiro. Ele cometeu outros erros, é verdade, mas você não vê ele se exaltando por causa de dinheiro, porque ele sabia quem ele era e quem era o Criador na vida dele. Entende? Então, assim, nós precisamos estar sempre consultando a palavra. Nós não podemos tirar o Criador de primeiro lugar de jeito nenhum, do primeiro lugar de jeito nenhum. Nós precisamos estar sempre na palavra e tomando cuidado, gente, com Deus destino, porque é muito comum você ver isso hoje, pessoas que dependem do que o Deus destino vai falar para mim. Abre a sua Bíblia, e se o Criador quiser falar com você usando alguém, ele vai falar. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ah, não, porque eu preciso daquela bênção financeira, e às vezes só vai para a igreja pensando nisso. Ainda mais no tempo de crise, eu entendo perfeitamente como vocês, que é difícil, mas a gente tem que ter cuidado para não ficar só nisso e esquecer que o Criador está aqui disponível para cuidar da gente. Agora vamos continuar, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Pelo que assim diz o Senhor Deus: eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome, os meus servos beberão, mas vós tereis sedes, os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Os meus servos cantarão por terem coração alegre, mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração e uivareis pela angústia de espírito. Deixarei o vosso nome aos meus eleitos por maldição. O Senhor vos matará, e aos seus servos chamará por outro nome, de sorte que aquele que se abençoar na terra pelo Deus da verdade é que se abençoará, e aquele que se jurar na terra pelo Deus da verdade é que jurará, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos meus olhos. Ou seja, irmãos, vai ter uma tribulação, e essas pessoas que praticam essa falsa religião de ficar só atrás de dinheiro e atrás de visões do futuro, né, para saber do destino delas, infelizmente essas pessoas vão passar pela tribulação, porque aqui está falando de tribulação, está falando de dor, de desespero, de sofrimento, tá? Então, assim, vai passar pela tribulação. Isso aqui, a gente vai continuar lendo o texto, você vai ver que a passagem para o novo céu e para a nova terra. Então vamos vigiar, irmãos, porque nós não queremos ser esses. Então vamos tirar tudo aquilo que está tirando o Criador do primeiro lugar e colocar o Criador no primeiro lugar, ok? Em nome de Cristo. E depois a gente se vê no outro vídeo, onde a gente vai continuar falando sobre novos céus e nova terra e essa transição. Vamos continuar lendo outros livros proféticos. Fiquem em Cristo.